Você acha que a saúde em Portugal é uma maravilha? Vou contar uma experiência que eu tive com o meu filho por esses dias e aí você tira suas conclusões. Olá, tudo bem? Continuo sendo Joaquim Lopes, esse é o canal Nós e o Joaquim. E moro em Portugal, mais especificamente em Leiria. Vou conversar com vocês sobre uma experiência. Eu até tinha gravado vídeo no dia, no calor da emoção, mas talvez eu tenha sido um pouco áspero no vídeo e eu preferi regravar e contar a experiência. Meu filho adoeceu, na verdade ele ainda está se recuperando no momento, mas já se passaram 4 dias do episódio. E aí eu estou mais tranquilo, ele está bem melhor e vou gravar um vídeo mais sereno. Obviamente a verdade é a mesma, o conteúdo é o mesmo, mas eu estou um pouco mais tranquilo e posso conversar com vocês. Tinha ficado um vídeo também muito longo, porque eu gravei durante a minha ida para o hospital em outra cidade. Eu moro numa cidade que considera-se cidade do interior, mas aqui não tem nada de interior. O que me leva a entender que requer mais cuidado em relação a certas situações. E não só aqui, muitas cidades ou muitos concelhos que têm um porte menor do que o próprio distrito como um todo, ou do que a própria capital, vamos chamar dessa forma, precisam ter olhares voltados para a questão da saúde, para a questão da educação. Mas eu vou focar realmente na questão da saúde, porque foi o que aconteceu. Eu fui ao hospital da minha cidade e lá agora mudou tudo em relação à triagem. A triagem é feita por telefone. Você perde um tempo no telefone. Acredito até que poderia ser bem melhor, né? É para organizar e eu entendo isso. Termina sendo bom se for utilizado com eficácia. Aí a gente, depois de fazer a triagem, disse que eu já posso me dirigir ao hospital, sendo que eu já estava na porta do hospital com meu filho doente, vomitando, com diarreia, por conta de uma virose que tem acometido as crianças aqui. Disse assim, né? E lá estava eu na porta do hospital. Aí disseram, olha, a consulta está marcada. Aí entra no hospital, sendo que eu já tinha entrado, já tinha perguntado se eu podia ser atendido com ele e disseram que eu tinha que ligar primeiro. Tá. Falado isto, aí eu entrei na consulta, a consulta foi gratuita, criança não paga. A consulta foi gratuita e lá chegando na médica, ela nem chegou perto do meu filho. Não tocou nele, não chegou perto e só disse para mim, vou encaminhar para Leiria, que é a capital. A cerca de 45 minutos, a depender de onde a gente percorra. Ou por onde a gente percorra. Antes de sair, eu liguei para o hospital particular, que a gente tem plano de saúde particular, só que aqui plano de saúde é mais a questão de descontos, mas eu ia pagar a consulta. Em um dos hospitais disse o seguinte, olha, a médica está viajando, a pediatra está viajando, só chega entre 10 e 15 dias. É um hospital de referência, um hospital pediátrico de referência. E não tinha pediatra. No hospital público não tem pediatra. Será que esse pessoal não percebeu que aqui tem criança na cidade?
Será que toda vez que a criança adoecer precisa ir para a capital? Toda vez que uma criança adoecer tem que ir para a capital? Tem algo estranho nisso, né? E lá vou eu para a capital. 45 minutos com meu filho vomitando, com meu filho fazendo cocôzinho, com diarreia, né? Pois bem, deixa eu ter atenção aqui que eu vou dobrar. Pois é isso. E eu fui para a capital com o Pedrinho. A minha esposa tinha ido trabalhar porque a gente sinceramente estava com medo de perder o emprego, porque nós faltamos 4 dias. Nós optamos de faltar no primeiro dia, ela faltou, no segundo e terceiro dia eu faltei, e no quarto dia, que ele estava meio ruim, faltou ela. Explicamos ao chefe tudo, pegamos atestado, que chama declaração, e assim nós fomos. Eu e o Pedro fomos ao hospital. Lá chegando, um hospital gigantesco que não tinha nem lugar para estacionar. Pela bondade de Deus, um rapaz que estava cuidando do estacionamento, eu disse: olha, eu não consegui lugar para estacionar no público, não consegui estacionar no local que paga estacionamento no hospital, e eu tô desse jeito aqui, eu tô sozinho com meu filho aqui, o carro sujo, vomitado, ele com problema, eu preciso ser atendido. E aí ele disse, aí eu falei, já venho com encaminhamento da minha cidade. Aí ele disse: você vai parar ao lado daquele carro que é prioridade. Eu vou pedir a pessoa que lá deixou, são 2 vagas de prioridade, mas eu vou pedir a pessoa que lá deixou, porque elas estavam em 2 mais uma criança. Então, alguém pode ficar com a criança e a outra estacionar em local adequado, e não seja prioridade eles. Ele foi lá chamar a senhora e a senhora não gostou. Uma senhora portuguesa não gostou, porque ela disse que ela era prioridade, sendo que, segundo ele, não era. Eu não estou dizendo que não era. Vamos comentar bobagem ainda. Mas se quiser comentar, a vida é sua. Enfim, ele argumentou para ela que era norma e que ela precisava tirar o automóvel porque elas estavam em 2 e eu estava sozinho com uma criança que, apesar de ter 4 anos, estava tão fraco que não estava conseguindo ficar andando, né? Caminhando, para que eu pudesse me deslocar. E o Pedro é pesado. Enfim, mas eu estava andando com ele desse jeito. Mas aqui vai o meu carinho, a minha gratidão a esse rapaz. Depois que tudo acabou lá, 4h30 depois, eu saí, fui lá onde ele estava, cumprimentei, agradeci por fazer o seu trabalho com a devida eficiência. Peguei na mão dele e agradeci. E ele disse: as melhoras para o pequeno. E eu: amém, obrigado. Pronto, vou falar do atendimento lá. Lá chegando já estava o encaminhamento. Na hora que eu disse: vim encaminhado de Alcobaça, e ela falou: é o Pedro Henrique. Eu digo: é esse rapaz. Aí demorou um pouquinho. Fui para a sala de triagem, 5, 10, 15 minutos no máximo. Fui para a sala de triagem, lá perguntaram tudo sobre ele, tal. Mesma coisa que perguntaram em Alcobaça, é normal. E lá voltamos para aguardar a pediatra chamar, né? Porque era a parte de urgência pediátrica, adequadamente como deveria ser. A médica pediatra o atendeu, passou a medicação, essa sim, olhou a criança, pegou na criança, fez o devido procedimento, fez deitar, brincou com ele um pouquinho ali para ver se ele se animava, e passou a medicação, pediu para aguardar 30 minutos, questão de ver se ainda ia vomitar e tudo. Enfim, 4h30 depois nós voltamos para casa. Ele voltou dormindo, mas aparentemente estava um pouquinho melhor.
Depois até ele teve recaída ontem, anteontem, ficou muito mal, sem conseguir se alimentar e tudo. E estava resistente ao remédio, mas graças a Deus a minha esposa conseguiu contornar. E ele está tomando remédio agora, está bem, está melhor. Hoje já estava 90% Pedro Henrique, né? Que 100%, imaginem aí uma criança 100% turbinada é o Pedro, né? O Pedro, graças a Deus, tem uma saúde muito boa. Ficou debilitado, tá magrinho, perdeu muito líquido, tá tomando 2 remédios, um de reposição de sais e líquidos e o remédio para limpar o organismo dele, seja lá o que aconteceu. Um remédio também que é para virose. Pronto, e o que eu quero dizer é isso. Ainda bem que eu não postei o vídeo anterior, porque eu estava bem chateado com o atendimento. Não ofendi ninguém no vídeo e não estou ofendendo agora, mas uma das coisas que eu disse lá e concordo: as portas estão abertas para imigrantes do mundo todo, não são só brasileiros, mas o Estado precisa dar condições. Olha, as pessoas não moram só nos grandes centros como Leiria, Porto, Lisboa, as capitais. As pessoas moram com suas famílias, sejam crianças, idosos ou adultos, moram nas cidades pequenas e precisam de atendimento, precisam de uma escola de qualidade, precisam de saúde de qualidade, e não está acontecendo, sabe? Não está acontecendo. É culpa da imigração? Não. É culpa de falta de empenho em certas situações. Portugal tem se desenvolvido em umas partes e outras não. Tá? Vocês precisam de mão de obra para trabalhar, mas precisam dar condições para que as famílias dessas pessoas e as próprias pessoas tenham dignidade na sua vida, na sua saúde, na educação. Eu tenho visto casos, por exemplo, aqui o SUS do Brasil, ou quero dizer a ambulância do Brasil, né, que a gente chama, é o INEM. E o INEM tem casos de pessoas que estão esperando 1h30 para que a ambulância chegue. Eu vi recente no noticiário que um idoso, se eu não me engano foi um idoso, morreu porque esperou 1h30. Quando a ambulância chegou, ele ainda estava vivo, mas não foi o suficiente para que ele tivesse condição de ficar bem. Então é isso, assim como nós imigrantes, no meu caso brasileiro, sofremos com essa situação, os portugueses também sofrem. E eu tenho certeza que você que está assistindo, que é hater oficial aqui do canal, sabe disso, já passou por alguma necessidade na saúde, mas certamente você só vai botar a culpa na imigração. A imigração tem sido muito grande, obviamente, mas porque vocês necessitam. Eu sempre repito isso. E vou repetir outra coisa. O teor desse vídeo não é para falar mal, mas é para servir de alerta. De repente, eu não sei onde vai chegar. Chegue nas autoridades e se sensibilizem, tá? Que famílias com crianças moram nas cidades um pouquinho menores. E às vezes esse deslocamento, se for uma emergência absurda, um deslocamento de 45 minutos, 1h, pode ser complicado. Do jeito que eu estava, tá? E a gente tem carro, se desloca. Quem não tem, tá com filho doente, uma mãe cheia de bolsa,
o pai teve que trabalhar, muita gente mora aqui, trabalha em Lisboa, trabalha em Leiria, o pai, poxa, não dá tempo o pai voltar se tiver carro para resolver isso. Aí essa mãe tem que sair de ônibus, que também é outro problema, não tem ônibus em todo horário. Vai ter que sair com essa criança desse jeito, como? A pé? Porque, primeiro, não tem ônibus em todo horário para os grandes centros. Como é que ela vai fazer? Ela vai ver o filho padecer? Se eu não tivesse como me deslocar, eu ia fazer como? Eu ia esperar 10, 15 dias para o meu filho ter um atendimento de urgência na minha cidade? É para pensar. E é para você que pretende imigrar achando que a saúde, que a educação é a melhor do mundo, é a melhor da Europa, que seja. Eu conto a realidade daqui da minha cidade para vocês. Sempre contei, e quando eu vou em outros locais eu conto a realidade de outros locais. Isso é geral? Eu posso dizer que é uma regra? Não. É a minha experiência, como eu digo sempre. É o que eu tenho vivido. Tirei o cinto porque parei, tá? Estou aqui no Pingo Doce. É a realidade de quem tem visto Portugal por outras lentes, ó. Por essas lentes aqui, não por essa daí. Quando a gente está desse lado aí, muitos canais aqui, não sei, talvez queiram se beneficiar de alguma forma, com likes, com engajamento, com não sei o que. Mostram situações que até acontecem, mas não é um padrão. Eu digo, aqui ainda se tem qualidade de vida e segurança. Neste momento, nós estamos com uma amiga que vem para cá, ela está lá em Lisboa, ela vai passar o final de semana conosco, ela é da nossa cidade no Brasil, e ela estava assim assustada lá em Lisboa. Ela já foi assaltada, já foi, como ela falou, roubada. Não sei se foi um assalto, se mexeram em algum local lá que ela estava, não sei. Ela estava muito nervosa e disse, olha, eu quero ir para aí a Fátima resolveu a situação lá para ela vir para cá, porque ela ainda vai para o Porto durante a semana. E ela estava com medo, ela disse assim, será que eu chego aí viva? Estava um pouco assustada. Aí minha esposa estava acalmando ela, dada a situação que ela se encontrou lá em Lisboa. Mas eu sei que você vai dizer que é por causa da imigração. Acompanhe os telejornais, a maioria. Assista a um canal que fale a realidade de Portugal. Tem canais aqui que eu não vou fazer propaganda e nem vou citar, mas tem canais que mostram a realidade de Portugal. Aí você olha nas entrelinhas, quem é que está praticando aqueles delitos? Olhem, procure saber. Você vai dizer que são os imigrantes, mas muitos não são. Muitos, a maioria. Eu sei que tem muitos imigrantes ruins, eu não defendo o imigrante, eu não defendo o imigrante, eu analiso uma situação. Eu vejo a minha realidade, vejo a realidade das pessoas e analiso. Mas eu não defendo o governo, não defendo o imigrante, porque eu sei que o imigrante, do jeito que vem gente bacana, gente boa, assim como no trigo tem o joio, você sabe a diferença do joio para o trigo? Biblicamente falando, o trigo é plantado e é gerado, e o joio é igual ao trigo. Igual, se você pega o joio e o trigo, visualmente você não vê diferença. Como é que você vai ver diferença numa pessoa? É tudo igual. A pessoa apresentou um atestado que não tem antecedentes criminais. Todo mundo, até o bandido apresenta isso. Pronto, então você está vendo só a casca, o joio e o trigo. Mas ó, a cabecinha da pessoa. A cabecinha é o que tem no interior. E o joio não tem nada no interior. Não tem nada.
A diferença entre o joio e o trigo é isso. O joio não serve para nada. Não tem nada de bom no interior. O trigo tem o nutriente, tem o que é bom. O joio não tem nada, o joio é seco. Mas por fora ele é igual. Entende? E eu quero dizer isso, nessa imigração, junto com pessoas boas, junto com o trigo, vem o joio. E infelizmente queima o nome das pessoas que vêm para cá buscar a paz. Entende? Eu não defendo imigrante por isso. Defendo não, analiso situações. Tá bom? Então é isso. O vídeo era sobre saúde, sobre essa experiência ruim. Meu filho está melhor, está em recuperação. E aqui eu parabenizo o Hospital de Leiria, o Hospital de Capital, Hospital Santo André de Leiria. Parabenizo desde o rapaz que me atendeu lá na parte do estacionamento, desde ele, recepção, depois triagem, depois médico, enfermeira que brincou com meu menino, tentando animá-lo para dar o remedinho para ele. Parabenizo o Hospital de Leiria. Tá, os hospitais de províncias, vou chamar os conselhos assim, precisam melhorar consideravelmente, tá? Grande abraço, eu espero que você não saia sem se inscrever no canal, sem deixar um comentário, tá? Sem deixar uma curtida. Esse é o desabafo de um pai que correu quilômetros em busca de socorro médico para o seu filho. Ok? Deus abençoe e Deus guarde a cada um de nós. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.